Então, vamos lá, que deu horário, 9 horas da manhã. Estamos ao vivo, online aí para nossa aula de história. Pessoal, 1º de setembro de 2020. Mais uma aula virtual aqui acontecendo, registrada. Então, o seguinte, para quem está comigo, hoje nós vamos fazer uso do livro Conquista, segundo livro. Na verdade, nós já encerramos as nossas atividades com ele, por enquanto. Mas o que ficou? Ficou as correções para a gente resolver. Então, peguem na página 59, que eu tenho o Organizando a História. E para me ajudar a organizar a história, eu preciso de pessoas aqui, alunos, alunas, a me ajudar a responder essas questões aqui do Organizando a História. Então, a primeira pergunta é, nós vamos completar o quadro com as informações sobre as mudanças econômicas, políticas e artísticas ocorridas na colônia, logo após a chegada da corte portuguesa. Então, vou perguntar primeiro aqui o verdadeiro e falso. Vinícius, essa corte portuguesa, ela chega no início do século XIX ou no final do século XVIII, lá na Conjuração Baiana? O que ocorreu aqui? Foi em qual ano? A chegada da Primeiro eu corte... quero saber que página você tá, porque pra mim você tava na 67. Página 59 do livro 2. Vai lá. Tá. Aí qual é a pergunta? A chegada da corte portuguesa no Brasil. Nós já falamos diversas e diversas vezes. Essa corte chegou no início do século XIX ou chegou no final do século XVIII, com as revoluções ali, com os conflitos da Conjuração Mineira e Baiana? Quais foram os episódios? No início do século XIX ou no final do século XVIII? No final do século XVIII? De que forma que eles chegaram no final do século XVIII, Vinícius? Com esses negócios da Revolução Mineira, que tava Eles tendo vinham, esses conflitos. quer dizer que eles saíram de Portugal para vir resolver aqui a questão de Tiradentes, foi isso? Sim. Ai, me deu uma dor na barriga aqui agora. Foi isso, Murilo? Me ajuda. Essa pergunta é da página 59, tio? Na verdade é um contexto. A pergunta não está inserida, mas é uma pegadinha. A família real portuguesa, de acordo com Vinícius, eles vieram aqui para pôr fim à Conjuração Mineira. Eles saíram lá de Portugal para vir aqui acabar com a Conjuração Mineira no final do século XVIII. E segundo Vinícius, não vieram no início do século XIX. Ele está correto, Murilo? Eu acho que os portugueses vieram para fugir dos ingleses, né? Dos franceses, Murilo. Dos franceses. Opa! Quer dizer que não tem nada a ver com a Conjuração Mineira? Eles vieram mesmo fugindo da guerra lá? Tá fugindo lá dos franceses. Lá. Dos franceses, de Napoleão. Então quer dizer que eles vieram no final do século XVIII ou no início do século XIX? No início do século XIX. Mais ou menos em 1807, saíram para chegar em 1808. Isso, Pedro Viçosi? Certo, gente? Chegando em 1808? Uhum. E aí, Vinícius? Vinícius? Oi. Vamos lá. Da onde você tirou essa informação que a coroa retorna, vem para o Brasil para finalizar, para acabar com a Conjuração Mineira? Da onde você extraiu essa informação? De qual parte da leitura? Não, de lógica mesmo, porque estava tendo conflito aqui na minha cabeça, eles iam sair de lá para vir, sei lá. Mas qual episódio você viu um rei sair do seu país para vir aqui na metrópole resolver isso? Vir aqui na colônia? Era normal isso? Não existiam administradores para fazer isso? No caso da Espanha, não existiam os vice-reis para resolver isso? Por que o rei, com toda a sua corte, com toda a alta burguesia, iriam sair de lá para acabar com isso? E Napoleão Bonaparte não teve nenhum fator que contribuiu, não? O bloqueio continental, nada. Isso aí não foi nada, então, na história.
Ô, professor, por que que os portugueses arregou para os franceses? A palavra é difícil, né? Talvez aí. Mas olha só, pelos quadros, Pablo, eles não queriam dizer que eles estavam arregando, na verdade. Se você olhar as representações, eles querem mostrar o quê? Que eles estão saindo estrategicamente. Quem é que disse que fugiu? Na verdade, fugiu, claro, né, Pablo? Mas Ah, tá. tanto que a própria a Maria Joaquina, ela diz o seguinte: pessoal, não vamos correr, porque senão eles vão pensar que nós estamos fugindo. Mas fugiram. Fugiram por quê? A ideia era para o Napoleão o seguinte: olha, Napoleão, Dom João, que era o príncipe regente, estamos pensando, tá? Estou aqui pensando se eu vou me aliar aos franceses. Nisso que deu tempo para pensar, foi o tempo que eles fizeram a mala, e a Inglaterra ainda protegeu. Protegeu toda ali a costa do Atlântico até eles chegarem aqui na colônia. Ok? Então, quer dizer, eles podem lá tomar Portugal. Olha o tamanho de Portugal, minúsculo. Mas o tamanho do território do Brasil fica difícil para eles. Né? Se a gente for comparar o tamanho de Portugal, por quê? Depois, aqui no Brasil, a gente consegue se reequipar e voltar a dominar. Simples e fácil. Não é melhor? Então, essa foi a estratégia para fugir dos ataques de Napoleão. No início do século XIX, Vinícius. Então, o que é que eles acontecem? Eles vêm para o Brasil. Então, a pergunta da página 59 é nesse caminho, ó. Era só para você ter olhado as datas, Vinícius, que você já tinha matado a charada, ó. 1808. Isso é século XVIII ou século XIX? XIX. 19. 19. Ô, Vinícius, fala com o tio. Então, no século XIX, Vinícius, em 1808, quais foram as mudanças percebidas aqui na colônia com a chegada da família real portuguesa? Talk to me. Vinícius? Que página? Ah, não, Vinícius. Você tá brincando com o tio. Eu não vou responder não, porque eu acho que é falta de respeito. Porque eu iniciei a aula falando que era a página 59. Você me perguntou agora há pouco. Eu falei que era a página 59. E você me pergunta que página é? Pode Não, falar, porque eu tio? não tô vendo nada de 1809, que mudanças. 1808, no século XIX, Vinícius. Tem página 59. Ah, eu não fiz. Ah, era melhor você ter falado que não fez. Claro que não fez. Tá perguntando o tio 3 vezes que Eu vou logo página é? avisando, eu não fiz nenhuma do livro 2, não fiz nenhuma do livro 3. E só. Ok. Lara, bom dia. Professor, bom dia. Eu também não fiz a página 59 porque ontem eu fui para Linhares fazer uns exames da minha boca, eu tive que tirar raio-x e tal, aí eu não tive tempo de fazer. Essas atividades já foram passadas tem mais de 3 semanas. Pablo Viçosi. Pedro Pablo Viçosi. Viçosi, porra. Pedro Viçosi. Pedro, Oi, bom tio. dia. Bom dia. Pedro Viçosi, você precisa saber qual é a página? Ou se o senhor já sabe? Não, tio, eu já tô informado. Que bom. Pablo, Pedro, perdão. Pedro, na página 59, em 1808, no início do século XIX, nós tivemos muita mudança aqui na colônia. Por conta de qual motivo? Da chegada da família real. Em 1808, precisamente nesse ano, você pode me citar algumas das principais mudanças que tiveram importância? A abertura dos portos às nações amigas, É a principal, É. perfeito. abriu o mercado para a Inglaterra, para os produtos deles e a gente importa, Isso. exporta. Eu quero que você. Ótimo. Para os ingleses, duas ações que vão favorecer os ingleses. Tanto a abertura dos portos, como o segundo, que você citou. Por que a Inglaterra está recebendo tantas vantagens, ô Pedro? Pedro Viçosi, perdão. Porque ela é aliada de Portugal, né? Amiga de Desde a Portugal. Europa, lembra? Tanto que Sim.
o Napoleão em si mandou bloquear o comércio contra os ingleses. E Portugal não fez isso. E aqui na colônia ela fez o quê? Favoreceu ainda os ingleses. Perfeito. Tem algo mais a complementar aí no ano de 1808? Não sei mais nada não, tio. Eu só sabia isso. Ok. Vamos lá. O ano agora é 1810. 1810 nós já mudamos alguns tratados. Já mudou, né? Então, o Brasil colônia já está se adaptando. Para o ano de 1810, quais mudanças foram percebidas? Luna e Yasmin. Vou deixar para as duas responderem aí. Qualquer uma das duas tá bom. Luna e Yasmin. Quais são essas mudanças na sociedade brasileira do início do século XIX aqui no Brasil, com a chegada da corte portuguesa? Luna e Yasmin, vamos lá. Luna e Yasmin, bom dia. Morreu. Pessoal, Pode falar, Ele. tio? Já, só ver, senão elas vão perder ponto. Luna e Yasmin. eu não fiz essa atividade, não. Yasmin? Yasmin? Oi. Você pode me responder a pergunta de 1810? O que teve de mudança na sociedade, política e artística aqui? Eu não fiz essa. Ok. Murilo, pode me responder? Posso. 1810. Decreto do Tratado de Navegação e Comércio e do Tratado de Aliança e Amizade com a Inglaterra. Perfeito. Então você vê que ainda vai fazer o quê? Vai revigorar ainda mais essa relação entre ingleses e portugueses, no caso, que estão aqui na colônia. Perfeito. Então, Murilo, ok. Murilo e Pedro, por enquanto. 1815. Vou deixar aberto. Quem é que pode me responder essa? É um acontecimento, ó, que isso aqui pode ser fora do Brasil também. É um ano muito importante que vai abalar lá na França. E é a derrota de um grande imperador. Vamos lá, alguém pode me responder essa do ano de 1815? Professor, É a Sim, Guerra Ana. dos Franceses, tio? Calma lá, quem vai me responder? A Ana ou o Pablo? Ou os dois podem falar. A Ana. Fala, Ana. não sei se está certo, mas é que eu tinha achado aqui no livro, na Sim. página 57. A corte portuguesa estabeleceu as relações diplomáticas com a França em Perfeito. 1815. Por conta da derrota de Napoleão na Europa. Exatamente. Perfeito. Então a Ana marca aqui. Ana Gabriela. Perfeito, Ana. Lembrando, em 1815, Napoleão é derrotado. Com isso, Portugal ali restabelece esse comércio, esse tratado com os franceses. E o que acontece? A burguesia portuguesa começa a adquirir poder. Então, logo, de 1815 até 1820, eles vão passar a exigir o retorno de quem? De Dom João. No caso, Dom João irá retornar ainda para Portugal e vai deixar o filho dele, né? Que a gente já sabe. 1816, alguém pode me ajudar aqui? Tá bem próximo ali da página 57 também. A Ana, que já fez 57. Pedro, Pablo, João Vitor. Isso, Pedro. Quem vai responder? Oi. Pablo? O quê? 1816. O que nós temos de importante aqui para ser citado? Ih, professor, não sei não dessa. 2 acordos com a Inglaterra. Chegada da missão artística francesa. E Isso. criação da Escola Superior de Arte Agora, no Rio de Janeiro. isso, Murilo, perfeito. É a chegada da missão artística francesa. Que aqui nós vamos ter quem? Os Debrett, os quadros que a gente tem falado tanto. E é agora que esses artistas irão pintar, representar o que está acontecendo no Brasil. E vamos ter também a criação da Escola Superior e de Belas Artes no
Rio de Janeiro. Murilo, show de bola. Então marcamos ponto aqui. O Murilo, Ana Gabriela, Murilo de novo e Pedro Viçosi. Ótimo. O Reino Unido, que é no ano de 1815, que eu jogo aqui para a tela. Vinícius, por favor, faça a leitura para mim do Reino Unido na página 59. Em 1815, João decretou o fim da condição colonial, criando o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Com esse ato, aliado à presença do príncipe regente no Brasil, a antiga colônia tornou-se a sede do governo português. Tal medida demonstrou a intenção de Dom João de fichar a sede do Reino da América, decisão que agradava especialmente a elite localizada no Rio de Janeiro. Essa elite beneficiou-se da aproximação com a família real, obtendo terras que eram transformadas em fazendas de café geradoras de riquezas. Desse modo, esse grupo apreciava a intenção de Dom João de permanecer no Brasil. Ok, pode continuar. Pode continuar, Vinícius. Nas demais regiões do Brasil, entretanto, a realidade era outra, pois as elites desses locais se ressentiam do acúmulo de problemas relacionados às decisões políticas e econômicas da corte, como os mencionados a seguir. O controle da corte era rigoroso, de forma centralizada. Ela tomava as decisões políticas sobre todas as províncias no Brasil. Além disso, impunha pesados impostos sobre a produção dos colonos. Os colonos não podiam participar das decisões tomadas pela corte, e isso gerou grande descontentamento. As críticas à cobrança de impostos e à exagerada centralização da corte eram frequentes. Com o fim das guerras napoleônicas, houve uma queda no preço do algodão e do açúcar, o que levou os colonos dedicados a essas produções a uma crise econômica. Como não houve redução dos impostos, o descontentamento aumentou. Ok. Então, nós percebemos que a mudança que a gente percebe nesse Reino Unido aqui, ó, em relação econômico também. Vamos lá. E a corte decidiu o quê, Vinícius? Continua. A corte decidiu também ampliar suas fronteiras territoriais na América. Para tanto, em 1816, entrou em um conflito ao sul do território, incorporando o Uruguai, que passou a fazer parte do Reino Unido com o nome de Província Cisplatina. Mais impostos foram cobrados de todos para garantir a realização dessa empreitada militar. Dessa forma, o descontentamento das elites de fora do Rio de Janeiro só aumentava. Nesse clima de tenso, em 6 de fevereiro de 1818, ocorreu a aclamação de Dom João como monarca do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, no Rio de Janeiro. Até esse momento, ele era príncipe regente e foi somente depois da morte de sua mãe, Dona Maria I, que recebeu o título de rei, passando a ser chamado de Dom João VI. Esse quadro aqui, que está do lado da leitura do Vinícius, é um dos artistas que vieram aí no ano de 1816, que é Debret, Jean-Baptiste Debret, ó, aclamação do rei Dom João. Agora ele é rei Dom João. Olha o ano, tá? Então, ele não veio para o Brasil como rei Dom João, não. Ele é regente apenas. É uma rainha que vai vir para o Brasil. Não é o rei que fugiu, é a rainha que está fugindo. Então, nesse momento, ele vai ser aclamado rei. Mas só que ele é rei do Brasil, de Portugal e de Algarve. E o que acontece? Os portugueses, que tinham maior poder, exigem que o rei governe em Portugal e não no Brasil. E é aí que vai dar um racha. Por quê? O filho de Dom João permanece no Brasil. Lógico que a elite, protegendo, desejando que ele fique no Brasil, irá ficar. Esse é o nosso Dom Pedro, que fica no Brasil. Então, por enquanto, nós estamos falando de Dom João. É o período chamado de período joanino, de 1800.
1808 a 1820 a 21. Depois é o período de independência e, finalmente, o primeiro império. Ok, Vinícius, obrigado pela leitura. E agora eu tenho a questão 1, 2. Eu vou perguntar, Vinícius, você fez essa questão 1 e 2? Não. Não, ótimo. Vou perguntar, Lara Balonec, você fez a atividade 1 e 2 da página 60? Não. Ok. Laísa Dias, Dares, Não. também não fez, ok. Ainda bem que está sendo gravado, fica registrado. Pablo, bom dia. Que foi, meu chegado? Me ajuda, hein, Pablo, por favor. Ó. Pergunta fácil, vou perguntar, hein. Você fez essa perguntinha aqui da 1 a 2 da página 60? Fiz. Ah, garoto, tá vendo? Esse Pablo. Vamos lá, Pablo, vou te fazer a pergunta, hein. Presta atenção. Em 1815, a colônia portuguesa... Vou ler devagar para você entender aqui, ó. Em 1815, que já tinha acontecido, Napoleão já tinha sido derrotado lá na Europa, Portugal já tinha voltado a ser amigo da França novamente. O que é que aconteceu? A colônia portuguesa na América tornou-se Reino Unido de Portugal. Nós estamos falando do Brasil, né? Que no caso, ó, Brasil e Algarves. Na prática, o que que isso significou, Pablo? O Brasil deixou de ser algo, porque ele virou reino. O que que era antes? Então, o que que deixou? O que que aconteceu? O que que significou? Que o Brasil aconteceu o que com ele? Ele deixou de ser o quê? Colônia. Deixou de ser colônia. Deixou de ser colônia. Meu áudio tá desligado, professor. Eu falei que era deixou de ser colônia. Meu áudio tava desligado. Minha prima Tudo pode bem. provar. Tudo bem, Pablo. Continua. Deixou de ser colônia e passou a ser o quê? Em uma sede Passou do a quê? ser independente. Não, Pablo. Dependência em 1822. Passou a ser a sede do governo o quê? Português. Governo português. Vou deixar você responder a 2. Então, perfeito. Vamos lá. Só botar aqui. A 2, então, hein, Pablo? Ó, uma parte da elite brasileira gostou da ideia de o rei fixar a sede do governo no Brasil. Uma parte da elite brasileira. Porque imagina, se eu sou rico, eu tenho muita terra, eu quero que o rei fique aqui para me dar vantagem, não é? Essa foi que desejou que o rei ficasse. Mas a outra parte não gostou. Quais eram esses grupos e quais foram as razões para interpretar que, de forma diferente, o mesmo ato? Então me explica, por que um grupo gostou e o outro grupo não gostou? É fácil. Por causa que os ricos iam ser mais favorecidos, né? Por causa que eles eram ricos. Quando eles da tinham dinheiro pra pagar os fazenda, impostos. isso. Eles tinham dinheiro Ter as pra pagar os impostos. vantagens, ganhar terra. E as E as outras outras? pessoas não tinham muito dinheiro. Não tinha muito dinheiro para pagar os impostos, essas coisas. Da onde? De quais regiões? Por exemplo, do Rio de Janeiro. E qual é uma outra região que não gostou, que o rei continuou? Que vai até ter uma revolução daqui a pouco. São Paulo? Fala aí, me ajuda. Qual é essa região, essa outra região? Pernambuco. Pernambuco, a província de Pernambuco. Por que eles não vão ficar insatisfeitos? Me ajuda, Pedro. Quem é que tá pagando mais... Fala, Pedro. Porque eles vão pagar imposto e não vão fazer nada lá em Pernambuco, Isso. só vão Eles ajudar o estão Rio de Janeiro. Perfeito. Eles estão pagando muito imposto para ser enviado para o Rio de Janeiro. E no caso, o Rio de Janeiro está mandando esse dinheiro para quê? Para as guerras, para conquistar a Cisplatina, que a gente conhece hoje. Qual território é a Cisplatina? O Uruguai. Tio falou até agora há pouco no 9º ano sobre o Uruguai. Você vê que lá no 9º ano eles estão estudando o Uruguai. E como que eles relembraram aqui desse acontecimento. Então, o que foi falado aqui nessa pergunta? Obrigado, Pablo. Obrigado, Pedro, por essas respostas. Meninos, ó, quero ouvir o João aqui na próxima. Eu ganhei ponto, professor. Tá ganhando. Na Revolução Pernambucana, nós tivemos aqui a situação de Pernambuco, a xenofobia em relação aos portugueses, a luta por uma independência antes de 1822,
Falamos das ideias iluministas, se espelhando na independência dos Estados Unidos, a ideia de instalar o que em Pernambuco? Uma república, e também a ideia de se separar do restante do Brasil. Essas são as principais ideias da Revolução Pernambucana. Significa que Pernambuco vai abraçar ali uma região que vai somar parte do Ceará, da Bahia, que vão defender o quê? O fim dessa colônia, dessa dependência real da coroa portuguesa que está ali no Rio de Janeiro, e eles vão lutar para se separar do restante do Brasil. Não conseguem, claro. E uma das principais revoltas era o quê? A alta cobrança de impostos. Então, esse é o trabalho aqui sobre a Revolução Pernambucana que nós já estudamos, já trabalhamos. Um dos líderes da Revolução Pernambucana, alguém pode me citar os nomes dos principais líderes da Revolução Pernambucana que vão ser mortos no final? Alguém sabe me citar? Vou começar, ó. Padre Miguel Joaquim. Esse aí eu não sei não, professor. Padre Pedro de Souza Tenório. Mais um. Domingos Teotônio Jorge. Mais outro. Eu não sei responder, mas sim. Tá no final do último parágrafo aqui, pessoal, ó, na página 62. Antes de Sociedade Colonial. Nós temos, ó, Padre Miguel, Padre Pedro, Domingos Tenório, José de Barros Lima. José de Barros Lima. Antônio Henriques, José de Barros Lima. Perfeito. Esses são os nomes. Você percebe que... Então, a gente percebe o quê? Tem participação de padres. O clero está se movimentando. A igreja está participando dessa revolução. Pessoas ligadas à imprensa, à elite pernambucana, estão participando desse movimento. Tá? E no final eles defendiam, metade defendia o fim da escravidão e a outra defendia a manutenção da escravidão. O fato foi, não houve grande participação popular por conta de ainda restringir os escravos, de mesmo se separando, eles iriam continuar com a escravidão, então não houve essa participação em massa. Talvez foi um erro, né? Porque se defendesse o fim da escravidão, talvez teria um número maior de participantes de adesão aqui ao movimento e poderiam ter se separado do Brasil. E hoje a gente, ao invés de falar o norte do Brasil, a gente ia chamar de um outro país ali que iria surgir. Seria até diferente totalmente a nossa história. Ok? Da sociedade colonial, nós temos a forma que foi desvendado sobre, ó, Dom João costumava passear todos os dias pela cidade, acompanhado por soldados que faziam sua segurança. Ele se deslocava em um carro aberto e saudava as pessoas que encontrava no caminho. Já à noite, às 20 horas, participava da cerimônia do beijamão, no Paço de São Cristóvão, ou no Paço da cidade. O beijamão, habitual em Portugal e na Espanha, era uma cerimônia herdada dos costumes medievais. Consistia em receber membros da corte, dos tribunais e pessoas condecoradas para beijar a mão do soberano. No Brasil, durante a cerimônia, era comum que os participantes fizessem solicitações de seus interesses ao soberano, ou que Dom João distribuíssem títulos de nobreza. Títulos nobiliárquicos, que muitas das vezes, pessoal, foram vendidas. Que títulos eram esses? Títulos de duque, barão, visconde. Então você poderia comprar esse título. Pensa, Tiago, eu queria ser chamado de barão. Eu ia lá para... Rei, por favor, me coloque um título de barão, por favor. Quero ser chamado de barão. Barão do Rio Doce, pode ser? Barão do Rio Doce e Rigote. Era só isso? Não. Eu, além de pedir, claro, solicitar, eu tinha que pagar um valor que, conferido aos valores atuais, na época a gente falava réis, hoje, se eu for converter um título barato aí de barão, era 80 mil reais para os dias atuais. Um duque girava em torno de 210 a 240 mil reais. E vai subindo. Visconde já era mais alto. Eu pagava, eu peguei 80 mil, toma, é seu, dei para o rei. E o rei me deu um título. Então agora eu não vou chamar só você de Tiago, eu vou chamar Barão Tim. Olha, cadê o Barão Tim?
Entende? Então as pessoas respeitavam na cidade. Lá em Linhares tem um barão. Quer dizer, a pessoa tinha que ter muito dinheiro para ter comprado o título. Significa que aquela pessoa, ela era importante. Essa é uma sociedade colonial. Significa que está havendo o quê? Hierarquia de poder. Inclusive entre a própria elite. Então, antes desses títulos, quem é que mandava? Aquele que tinha terra. Agora, são os viscondes, os duques, os baronês, as baronesas, ok? Quer dizer que existe pessoas hierarquizadas nessa sociedade. Vamos falar também sobre a Revolução Liberal e a cultura africana presente também nessa mesma sociedade, que está no final da página 63. Aqui, ó. As pessoas mais simples da sociedade divertiam-se em caminhadas no passeio público ou em saraus familiares, tocando música, tambores, pelas ruas. Havia certa agitação naquela época. Aguadeiros iam buscar água nos chafarizes. Pessoas escravizadas circulavam ocupadas com seus afazeres. Mendigos pediam esmolas, principalmente para as pessoas a caminho das missas. Nas noites quentes, era comum as famílias se reunirem nas ruas para cantar modinhas e lundos, dança de origem africana, acompanhados pelo violão. Então, essa era uma sociedade colonial da época. Poucas iluminações, fogueiras, dança em volta dessas fogueiras, pessoas buscando água no chafariz. Então, era uma vida bem diferente da nossa, claro. E a gente percebe a participação da elite e das pessoas mais simples nessa sociedade. Tá ok? Então, nós vamos aqui depois já citar a Revolução Liberal do Porto e a regência de Dom Pedro. O que foi isso, professor? Nada mais que a exigência da burguesia portuguesa cobrando o retorno de Dom João. Como que vocês querem chamar essa colônia de reino? Quem foi que criou essa ideia de elevar a categoria de colônia para reino? Isso não pode. Isso é inadmissível. Então, o grande medo da elite brasileira era que voltasse a chamar o Brasil não mais de reino, mas de colônia. Perder suas garantias adquiridas. Então, a elite fez um apelo. Aquela velha frase, né? Exigindo que Dom João ficasse. No caso, Dom João foi, mas deixou seu filho para governar o Brasil. O príncipe regente Pedro I. Então, Pedro começa a governar, mas ainda atrelado a Portugal. Somente na rebeldia, né, de firmar o dia do fico, é que Dom Pedro começa a arquitetar essa forma de governo. De que forma, professor? A ideia de romper os laços com Portugal. E para romper os laços com Portugal, eu preciso decretar uma certa liberdade, uma emancipação. Por isso, na página 65, vocês observam o processo de independência. Com a ajuda do QR Code, vocês vão ter umas ilustrações bacanas que vai mostrar esse processo. Então, ó, oi. Eu vi essa parada aí na novela, mano. Tá mostrando. Acabou, né, a novela, mas mostrou na semana passada. E é bem bacana que fala justamente sobre isso. Então, semana que vem... Oi, Pedro. Oi, Pablo. Dom Pedro é mó doido, ele deu um pipoco na mulher. É, ele era... A história em si, Dom Pedro, tem muita biografia. Ele tem muita polêmica sobre ele. A próxima novela, eu não sei se vocês perceberam, aquela lá é a primeira parte. A segunda parte, que é até o Celton Mello que vai interpretar, é o Dom Pedro II. Depois dessa reprise dessa novela aí, quando acabar a pandemia, quando voltar a gravar, vai ser Dom Pedro II, a continuação, né? Acaba a novela mostrando o filho pequeno, porque Dom Pedro volta para Portugal e deixa o filho aqui. E é aquele filho que vai governar o Brasil de 1840. Aí é na época do imperador. E deve ser muito boa a novela, porque vai mostrar um período bem conturbado também, que ele vai governar de 1840 até 1889. Aí, pessoal, pelo amor de Deus, não façam essas atividades, porque tem muita gente ficando sem nota. Eu tô até com medo, quando eu fechar essas notas aí de participação, ver as notas baixas. Lembrando que a nota da prova já não foi tão alta, então não é porque é virtual que ninguém que passa, não, tá? Que tem final, já tem um período de recuperação, e se não conseguir a nota,
vai ficar de final, porque eu não vou dar nota para quem não está fazendo atividade, me desculpem. Então, façam as atividades. Eu finalizei aqui, ó, a correção da página 67, já tem aqui, ó, o Murilo respondeu a 1, Pedro Agris respondeu, a Luna respondeu, a Lara respondeu a 4. Então, eu não preciso corrigir mais a 67, 68, porque Não já respondi foram. qual? Tá aqui, já está marcado. Tudo que foi respondido já está marcado. Então, pessoal, finaliza o livro 2 e amanhã a gente dá início ao livro 3. Tá ok? Livro 3 amanhã. Aí a gente inicia a nossa discussão. Pessoal, por hoje é só. E amanhã a gente volta às 7h10 da manhã. Ok? Perguntas? Não. Não, tudo certo, né? Então amanhã a gente tá aqui 7h10 da manhã. Ok, pessoal? Tchau, tio. Tchau, pessoal. Até amanhã, então. Tchau. Tchau, tio. Tchau, tchau.